aí você levantou uma bola que eu quero saber do Fábio. A Abrafat, Fábio, ela é a voz do Brasil em eventos internacionais, né? Como é que se dá essa participação e a importância dessa presença? Então, não só em eventos internacionais, né? Hoje a gente participa ativamente de duas grandes federações de associações, né? A primeira é o World Coaching Council, que a gente chama de WCC, que reúne as associações de fabricantes dos vários países ou regiões, né? Então, ali é o espaço para a gente discutir o que está acontecendo, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são as transformações, inclusive no aspecto regulatório aí aparece muita coisa antes fora do Brasil do que aqui, então é uma oportunidade da gente abrir os olhos para algumas questões. Essa é uma. E a outra é o Latinpim. O Latinpim é a Federação das Associações da América Latina. Aí já a nossa posição é um pouco mais de liderança, porque o Brasil é o principal produtor da América Latina, representa quase 50% dessa produção e tem um nível de avanço em diversos aspectos maior do que os dos demais países. Então, é uma oportunidade também da gente exercer uma influência positiva e aprender também. Lógico, toda troca tem aprendizado. E a participação em eventos internacionais é algo que faz parte dessa dinâmica, né, de entender o que está acontecendo no mundo e participar em eventos nos ajuda a olhar o que tem de novidade, o que tem de diferencial em outros eventos que a gente possa trazer, adaptar para o nosso evento, para o Abrafat Show. Então, os eventos são inspiração também. E aí você citou essa associação relativa à América Latina e nesse momento a Abrafat ocupa a presidência, que é uma presidência rotativa, e nesse momento a Abrafat está lá na presidência. Quais são os desafios que a gente pode acompanhar neste momento? Bom, bem disse o Fábio, né, o Latinpim, nós no Latinpim praticamente somos 50% da produção, né? Então, com a rotatividade, nós assumimos agora, né, no início desse ano, agora de 2023. Acho que um desafio importante, que a gente está trabalhando forte no Latinpim, vamos dizer, é congregar, vamos dizer assim, e harmonizar todos os países que compõem o Latinpim. Então, nós temos aí, além do Brasil, o México, temos a Argentina, temos a Colômbia, tem o Uruguai, quer dizer, tem uma série de países. E a nossa ideia é, olhando como América Latina, somos um player importante, tá certo? Quando a gente olha isso, né? O Brasil hoje é o quinto maior produtor individual de tinta no mundo. No mundo, Luiz. E é o maior da América Latina. Mas a hora que extremamente expressivo. a hora que traz a América Latina, traz o México, né? Traz a Argentina, traz a Colômbia, obviamente a gente vai ganhando mais importância. Então, uma das coisas que a gente tem tentado fazer uma harmonia entre todos esses países da América Latina e também marcar uma posição não só do Brasil, como a gente já faz, como o Fábio falou no WCC, mas também marcar uma posição da América Latina no WCC. Então, em alguns momentos a gente se posiciona contra o Brasil, que tem sua relevância incontestável, né? Mas em algum momento é importante também se posicionar enquanto bloco, vamos dizer assim, como bloco da América Latina, até porque no Latinpim você tem um bloco da Europa, você tem um bloco na Ásia, tal. Então a gente tem feito esse conjunto de ações, né? Para fortalecer, obviamente, todo o setor de tinta. De alguma maneira, a gente fortalece o Brasil e também fortalece a América Latina nesses fóruns todos que o Fábio citou. E com essa representatividade imensa do Brasil, a voz do Brasil, imagino eu, é muito ouvida nesses encontros. A gente tem uma relevância importante, o Fábio citou isso e participa tanto quanto a gente, como eu lá nesse negócio. A gente tem, obviamente, o Brasil, até por conta não só da relevância de ser o quinto maior produtor ou ser o maior da América Latina, isso é relevante, mas tem também porque nós temos programas importantes, né? Como a gente falou no início, né? Tem o programa de qualidade, agora o programa de sustentabilidade, que é todo esse conjunto, inovação, que o Fábio frisou isso, que é um ponto fundamental no nosso setor. Todo esse conjunto, quando a gente vai numa discussão global, faz uma diferença positiva muito importante. Agora, cabe à Abrafat também, além desse olhar que você já tem extremamente
abraça toda a cadeia produtiva, um olhar também no cenário político nacional. Vocês têm uma presença, acompanham de perto? A gente acompanha, João, a gente acompanha principalmente a questão regulatória. Obviamente, a gente te acompanha, vamos dizer, todos os movimentos, vamos dizer assim, na Câmara, no Senado, ou em Brasília, vamos dizer assim, principalmente na questão regulatória, não só regulatória que afeta o setor diretamente, mas as regulatórias que o Brasil tem normal. Vamos pegar, por exemplo, agora nós estamos aí na iminência de discutir toda a questão de reforma tributária, só um exemplo, né? Então, óbvio, a gente acompanha isso. E a gente acompanha isso de duas maneiras. Nós, enquanto Abrafat, temos aí uma peer lá em Brasília, né, que acompanha de perto nossos temas. Eu acho fundamental isso, né? Mas, enquanto Abrafat, também a gente faz parte de algumas frentes parlamentares, né, voltadas ao nosso setor, seja na cadeia da química ou seja na cadeia da construção, vamos dizer assim, que são pontos importantes para a gente acompanhar os avanços e, obviamente, em bloco, ter discussões mais fundamentadas. Então, é assim que a gente acompanha. E, internamente, na Abrafat, nós temos um comitê, né, Comitê de Assuntos Regulatórios, né, obviamente que aí é discutido aquilo que nos afeta diretamente. Então, sim, a gente acompanha essa questão, assim, a questão regulatória em especial, não só legislativa, mas também no executivo, que de alguma maneira é importante para nós e os nossos associados no seu dia a dia. Que amplo esse trabalho, né, Fábio? Você que está lá há bastante tempo, a gente que observa de fora não tem ideia do quão minucioso é o dia a dia de uma associação como a Abrafat. É bastante amplo e a gente conta, assim como muitas associações, com a participação muito efetiva dos associados. O Luiz citou a questão dos comitês, por exemplo, esse Comitê de Assuntos Regulatórios. A gente tem que usar a experiência, o conhecimento do associado, né? Muitas vezes é ele que traz determinadas questões ou, vamos dizer, inspira a discussão que ocorre nesse comitê com vários players da cadeia. O avanço depende da participação do associado. Na verdade, as pessoas que estão no escritório da Abrafat são aquelas que, vamos dizer, operacionalizam ou pensam sobre estratégias, mas conhecem menos do dia a dia, das dificuldades, das dores, né, de se produzir no Brasil. Que não é fácil, né? Produzir no Brasil, qualquer que seja o produto, não é fácil. João, tem uma coisa importante, só completar o que o Fábio falou, que é fundamental. Eu acho que uma associação forte, ela é cada vez mais forte, quanto mais participativo for seus associados. Então, acho que esse é um ponto da Abrafat que eu acho fundamental. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras associações antes de chegar na Abrafat, mas a Abrafat, esse é um ponto que eu acho que a Abrafat dá show, né? Usando um pouco a brincadeira da Abrafat Show, que é a participação dos associados, né? Os associados participam, o Fábio falou isso muito bem, né? E isso para a associação é fundamental. A gente é cada vez mais forte quanto mais participativo for o associado. Por quê? Porque eles é que conhecem no detalhe, né? Ou como diz o Fábio, sentem as dores do dia a dia. Então, uma associação forte é uma associação que tem uma participação ativa dos seus associados. Efetiva, né? E isso vocês registram lá na Abrafat. É importantíssimo.